Eu separei hoje para vocês dicas práticas para como fazer para diminuir a ansiedade. Quando a nossa cabeça ela vai ou para o futuro ou ela fica lá no passado, a gente fica num estado de alerta. Então assim, seja uma preocupação, um medo de que algo vai acontecer ou essa incerteza de não saber muito bem o que vai acontecer, desconecta a gente do presente. Mesma coisa, ficar pensando no passado, arrependimento, aquilo que não foi bom, aquilo que eu fiz de errado, o chicotinho lá da autocrítica toda lá, desconecta a gente do presente. E toda vez que a gente desconecta pro futuro ou pro passado, isso traz sentimento de ansiedade. E aí o que é sentimento de ansiedade? A gente aciona a nossa alerta, nossa amígdala lá no cérebro. Então, o nosso coração dispara, nossa respiração fica mais curta, a gente fica, sabe, quase suspirando, assim, porque a respiração trava aqui no peito, não tem essa expansão. Às vezes dá uma angústia, um aperto no peito. Nossa, muitos coraçõezinhos, quer dizer que tem muita gente se identificando aí com isso. Então, todos esses sintomas corporais fisiológicos mesmo, é o corpo respondendo a esse estado mental, esse estado da mente de ansiedade, ok? Então, várias das coisas que eu vou trazer aqui para vocês é para fisiologicamente desativar esses gatilhos. Então, diminuir esse alerta lá no cérebro, porque aí a gente mexendo na fisiologia, aos poucos a gente vai diminuindo a resposta fisiológica. Então, o coração que estava batendo mais acelerado começa a ficar mais calmo. Respiração que estava curta e presa aqui começa a ficar, a musculatura começa a deixar o pulmão lidar, porque a gente fica falando que um dos sintomas é falta de ar. Só de falar que um dos sintomas do Covid é falta de ar, já dá falta de ar, tá? Então, a ansiedade traz essa falta de ar também. Então, vamos às coisas práticas. Primeira coisa, bem simples, para executar aí no dia de vocês já podem fazer agora, é organizar as coisas. Então, organizar a sua mente, organizar o seu tempo, organizar o seu espaço. Então, o que é organizar a mente? Sabe quando a gente fica com aquele monte de checklist, aquele monte de pendências de coisas para fazer? E aí, o tempo todo você fica, putz, eu não posso esquecer de fazer isso. Ou, eu tô fazendo isso aqui preocupada no que vai acontecer depois e tal. Gente, desafoga a mente, coloca num papel, faz, sabe, lista com flechinhas, com asteriscos para vocês mapearem as coisas. Isso desafoga a mente, dá um alivia a mente, para você não ficar aquele tempo todo preocupada nas coisas que você tem que fazer. E às vezes são coisas tão bobas que você fala, eu não vou anotar porque isso não merece uma atenção para isso, ou não, eu não vou esquecer disso. Mas quando a gente não anota, a gente fica com essa tensão mental mesmo que sejam coisas do cotidiano. Porque isso é fisiológico. Por quê? Isso libera dopamina no cérebro. Dopamina é o hormônio de prazer. Mesmo que seja uma atividade rotineira, mesmo que seja uma atividade simples, que no fim não vai te trazer grandes resultados, você teve um começo, meio e fim ali, e essa harmonia, o cérebro entende, posso relaxar, e aí ele libera dopamina. E dopamina dá essa sensação de relaxamento, essa sensação de prazer, então ajuda a diminuir a ansiedade. Segunda dica prática. Quando a gente desacelera o nosso corpo, quando a gente desacelera a nossa fala, tudo isso faz o meu corpo entender, eu estimulo no meu cérebro para também desacelerar os meus pensamentos e esse turbilhão mental que normalmente acontece de quando eu tô ansioso. Inclusive para quem tem insônia, porque fica ruminando, pensando, preocupado ou mesmo ansioso com o dia seguinte, enfim, desacelerar o corpo ajuda a desacelerar a mente. Isso a gente pode fazer tanto em situações da sua rotina, do seu dia a dia. Então, quando eu vou caminhar do meu quarto até a cozinha, ou ao levantar de manhã, ou no momento do banho,
ou se você separar algum momento da sua rotina mesmo, ou você criar um espaço nessa rotina para fazer movimentos lentos, isso vai estimulando lá no seu cérebro e vai desativando esses gatilhos mentais de luta, de fuga, de alerta. E aí, por consequência, retroativa, a ansiedade diminui. Então, seja de você, vou propositalmente fazer movimentos lentos. Então, mesmo que eu fique improvisando, fazendo movimentos aleatórios, quase como um tai chi, sabe? Quando você faz movimento lento, suave. Pode pegar um movimento super simples do tipo, vou rodar minha cabeça, respirando lento, ou vou rodar meu braço. Pode ser o movimento que você quiser, desde que você faça ele lento, com essa intenção de fazer lento. O cérebro vai entendendo isso. É como se você tivesse... sabe quando a gente não freia o carro com o freio, a gente freia mudando a marcha, diminuindo a marcha? Só vai entender aí quem dirige, né? Mas que quando a gente diminui a marcha, o carro faz... ele dá uma desacelerada. É a mesma coisa que acontece quando a gente faz isso com o corpo, a nossa mente ela dá essa desacelerada também, tá? Então ajuda a diminuir a tagarelice mental. Então fazer, por exemplo, antes de dormir é muito bom, que ajuda a dar essa acalmada para adormecer, tá? Terceira dica prática aí para vocês. Vocês já ouviram falar em mindfulness? A tradução de mindfulness é atenção plena. E aí, isso é a própria estado de presença, de você estar ali no momento presente, nem com a cabeça lá no futuro, na ansiedade do que vai acontecer, na super expectativa, na preocupação, e nem no passado com o chicotinho lá da autocrítica ou da frustração, ou seja lá o que for, com a cabeça no passado. É justamente você desfrutar cada momento, cada etapa da sua jornada. Então, tudo como uma oportunidade mesmo. Quando eu acordo, por mais que mudou a contingência, tá difícil, não tá fácil, mas quando eu me coloco intencionalmente para o que eu posso aprender com aquela situação, o que eu posso aproveitar de cada situação, e cada situação é assim, eu tô limpando a minha casa. Tô limpando a minha casa e aproveito para refletir, para cuidar, para olhar para as coisas, para os objetos que estão à minha volta, que eles têm memória. Eu lembro de coisas deles. Eu limpo com um cuidado, com um zelo, quase como se fosse um animal de estimação, quase como se fosse... quase faz parte da nossa família. Por quê? Quando a gente convive muito com as coisas, a gente toca nas coisas, celular, tudo isso, o nosso cérebro ele começa a criar um vínculo emocional com essas coisas. Por isso que às vezes é tão difícil dar uma roupa, dar um objeto, alguma coisa, porque a gente vai criando, é quase como se fosse uma extensão do nosso próprio corpo para o nosso cérebro. Então, quando a gente olha com esse zelo para as nossas coisas, vai deixando o ato, por exemplo, de fazer faxina com muito mais prazer, muito mais leveza, com muito mais presença. Quando eu faço, por exemplo, uma limpeza na casa, pensando, refletindo nas coisas que eu preciso limpar da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, de comportamentos que eu quero limpar, isso é uma reflexão profunda. Isso faz o ato de eu estar ali no presente ser produtivo, ser de fato uma oportunidade. E tudo isso faz aumentar grandemente o nosso bem-estar, diminuir a nossa ansiedade, diminuir a depressão, diminuir o estresse. Em tudo. Então, aproveitar a mindfulness não é só sentar e meditar. Você estar ali desfrutando, seja o que for, seja algo amargo, seja algo frustrante, mas você está plenamente ali, quase como se você fosse uma câmera do Big Brother ali, observando aquele personagem ali, só que aquele personagem é você. E claro, é um dos tantos personagens, a gente tem vários personagens, a gente tem personagem de filha, de mãe, de marido, de mulher, de
amigo, amiga, o personagem profissional, o personagem em casa, doméstico, o personagem, enfim. Então a gente tem todas essas pessoas que moram dentro de nós. E quando a gente começa a observar esses personagens, como se fosse uma peça de teatro mesmo. O que eu vou colocar mesmo nesse personagem? O que eu vou tirar que não tá legal? Então todas essas reflexões que fazem eu estar plenamente viva, plenamente ali, isso vai enchendo a gente de energia de vida. E energia de vida impulsiona a gente para frente, apesar das adversidades. Então, assim, também meditar é uma possibilidade, é um jeito prático de você estar no momento presente, desacelerar. Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de parar, sentar, ficar prestando atenção na respiração. Esse é um jeito muito simples, mas não é muito fácil de se fazer. E a gente consegue fazer isso em movimento, como dessas outras formas que eu falei aqui para vocês. Inclusive, eu desenvolvi todo um curso com 8 aulas de formas em movimento de se fazer isso. Como, por exemplo, a gente falou do movimento lento no seu dia a dia. Quem quiser a primeira aula do meu curso de Mindfulness em movimento, ele está disponível gratuitamente para vocês. É só vocês acessarem lá o linguagensqueconectam.com.br. Aí vocês vão na abinha cursos. Lá tem o curso Mindfulness em movimento. Aí vocês abaixam lá a página que vocês vão ver que a aula 1 tá lá disponível, inteirinha para vocês. Tem mais um monte de dica, que são para essas pessoas que não conseguem desacelerar, ficar parado lá, respirando e meditar. Então, como a gente pratica esse mindfulness em movimento. Qualquer dúvida, vocês já sabem, me mandem no direct aqui no Instagram, Linguagens que Conectam. E me mandem também sugestões de novos temas aqui para as lives. Toda segunda-feira, quem chegou aqui há pouco tempo, toda segunda-feira às 8 horas da noite, tem live aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, e fica disponível no Instagram durante 24 horas e no YouTube durante 7 dias. E aí sai do ar. Então aproveita para compartilhar para aquelas pessoas que vocês acham que precisa, para aquelas pessoas que vocês gostam, querem ver bem, querem ver sair melhor dessa quarentena do que elas entraram. Mandem para elas, me ajudem a divulgar isso, deem um joinha aí vocês que estão no YouTube, aproveita aqui para se inscrever no canal e a gente se vê semana que vem. Beijo